A gente continua falando dessa pauta porque uma das prioridades do Congresso Nacional nesta semana deve ser o avanço de propostas justamente na área de segurança pública, com destaque para o projeto de lei que vem sendo chamado de antifacção, relatado pelo deputado federal Guilherme Derrite. Sobre esse tema, a gente conversa agora com o deputado federal Lincoln Portela, do PL de Minas Gerais, a quem agradeço demais pela participação. Deputado, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à programação da Jovem Pan. Muito obrigado por poder falar com vocês do Fast News também, da mesma forma. Camiato, não sei se o Diogo está com você, mas é um prazer muito grande. Perfeito. Deputado, várias discussões em curso, né? Algumas iniciativas sendo formatadas em vários âmbitos, nos estados, nas polícias dos entes federativos, governo federal, Ministério Público, Poder Legislativo. E eu queria começar essa conversa pedindo a sua análise, sua reflexão sobre esse PL chamado de antifacção, relatado por Guilherme Derrite. E aquelas discussões que nós acompanhamos, né? A necessidade de equiparar, na visão de alguns, as facções criminosas a grupos terroristas, críticas que foram destinadas a Guilherme Derrite, esse trabalho à frente desse projeto de lei antifacção, que foi inicialmente redigido pelo Palácio do Planalto, há sinalizações de que esse projeto poderia ser votado já na terça-feira. Qual é a avaliação do senhor acerca desse trabalho que vem sendo feito por Guilherme Derrite? Antes de falar sobre a avaliação sobre o trabalho de Guilherme Derrite, eu quero dizer que a culpa disso tudo é do Estado brasileiro. O Estado brasileiro é o grande responsável pelas facções estarem da maneira que estão, da maneira que se encontram. A omissão do Estado. Nós todos sabíamos que há mais de 20 anos, por exemplo, o PCC tinha mais de 1.000 postos de gasolina. E se falava isso de uma maneira livre e aberta. Então, nós temos no Brasil hoje pelo menos 88 facções entre crime organizado e também as facções que trabalham de uma outra maneira. É muito difícil. Há a glamorização também do crime. E essa glamorização geralmente acontece nos lugares onde o Estado não chega, onde o Estado não se preocupa, onde o Estado não cuida. Também temos um outro problema muito sério, que é a questão prisional no Brasil. Enquanto não resolvermos a questão prisional no Brasil, a lei orgânica da Polícia Penal, que antigamente, até 6 anos atrás, era considerada o agente penitenciário, e conseguimos na Câmara dos Deputados e no Senado Federal mudar essas coisas, mas eles precisam ser colocados no artigo 144 da Constituição Brasileira como policiais penais e também com a lei orgânica. Policial penal já é considerado, mas a lei orgânica, ela tem que ser estabelecida. Preceitos, funções, competências, tudo aquilo que a Polícia Penal precisa fazer, porque o crime organizado se expande através do socioeducativo e através do sistema prisional brasileiro, que é caótico, extremamente caótico, e o policial penal não tem a devida assistência para poder trabalhar dessa maneira. Ou seja, eles vão cooptando aqueles mais jovens que estão lá dentro dos presídios brasileiros, que funcionam em péssimo estado, salvo exceções. Essas crianças, esses jovens, vão sendo cooptados desde, como eu já disse, desde o primeiro sistema até o segundo e último sistema prisional brasileiro. Culpa inicial disso tudo, o Estado brasileiro que negligenciou isso. Daqui a pouco a gente vai tratar de outros aspectos, viu, deputado? Mas esse final da resposta, essa reflexão do senhor, vamos deixar anotado para falarmos também sobre redução da maioridade penal. Daqui a pouco. Antes, eu queria passar para o nosso comentarista, o Diego Tavares, está com a gente, fará a próxima pergunta. Vai lá, Diego. Boa tarde, deputado. Um prazer conversar com o senhor aqui no Fast News. Deputado, nós tivemos um primeiro biênio do atual governo federal no qual a questão das facções criminosas praticamente não foi discutido. No âmbito do Ministério da Justiça, praticamente só se falou em câmeras nas fardas
dos policiais. Na sua avaliação, a que se deve essa virada de chave do governo federal em relação à pauta da segurança pública nesse momento? De uma hora para outra, a segurança pública passou a ser uma grande prioridade no debate. Quais são as razões disso para o senhor? Primeira razão que aconteceu em São Paulo, quando o próprio Derrite trabalhou com afinco em relação ao crime organizado. E depois o que aconteceu com Cláudio Castro no Rio de Janeiro, com a morte de 120, 130 pessoas. E isto sacudiu o Brasil e deu uma sacudida muito grande, ou seja, não podemos continuar desta maneira. Ou não adianta tão somente assistirmos filmes policiais, que nós tivemos pelo menos 2 deles, e depois continuarmos glamorizando o crime. O crime ficou glamorizado no Brasil. Os adolescentes sem perspectiva são cooptados por essas facções. A coisa complica muito nesse sentido. O Estado abandonou os principais núcleos de trabalho nesse contexto, fora a questão do sistema prisional. E isso aconteceu agora por causa deste fato hiper relevante, lamentável, mas aconteceu no Rio de Janeiro. E isso gerou uma comoção nacional e, com isso, o presidente atual caiu nas pesquisas, ou seja, quase 80% da população brasileira acabou sendo favorável ao que aconteceu no Rio de Janeiro. Por quê? Porque ela quer o crime? Não, porque ela não quer o crime, porque ela quer se safar disso. Então ninguém aguentava mais. Então daí essa pesquisa que acabou trazendo uma comoção no governo de plantão no Brasil hoje. Agora, é importante o senhor mencionar essa pesquisa. Na verdade, algumas foram realizadas e todas apontam a tendência de que a grande parte da sociedade aprovou a iniciativa do governo do Rio de Janeiro, ou pelo menos a ação da Polícia Fluminense. Abriu aí uma janela de oportunidade para o Legislativo, principalmente, deputado. Quais pautas, quando a gente fala de enfrentamento ao crime organizado e também necessidade de reforçar a segurança pública, quais pautas lhe parecem importantes? O senhor menciona a entrada das crianças e jovens no crime organizado. O crime organizado acaba cooptando pela ausência também do Estado, mas o que o senhor gostaria de destacar? Quais pautas precisam ser tratadas pelo Poder Legislativo? É a redução da maioridade penal? É um arcabouço que endureça as penas para facções criminosas? Equiparar os terroristas ou não? Criar um arcabouço antimáfia? Alguns falam na necessidade de acabar com vários benefícios, audiência de custódia, por aí vai. Queria que o senhor trouxesse aspectos importantes na avaliação do senhor. A sua pergunta traz a resposta. Você foi muito feliz na sua pergunta, que acabou, claro, no bom sentido, tornando-se um comentário. Porque é isso que a população está vendo. Nós precisamos resolver toda essa situação, todo esse sentimento, e nós precisamos trabalhar com afinco em cima disso. É necessário que um trabalho sobre segurança pública seja realizado na Câmara. Nós temos uma comissão de segurança pública da qual faço parte, mas nós precisamos separar, um exemplo, um mês inteiro para tratarmos exclusivamente de segurança pública. 1 mês, 2 meses, porque isso está afetando o Brasil inteiramente. A Câmara tem a grande oportunidade agora para isso. Eu estou vendo aqui e temos que ver projetos que possam criminalizar devidamente essas facções, tirar o poderio armamentista que eles têm, o poderio financeiro que eles têm, o controle político que eles têm, às vezes até um controle estatal que eles têm. Nós precisamos trabalhar com isso. E a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, juntos, nós precisamos nos debruçar sobre isso, debruçarmos sobre isso, para que essa questão seja pelo menos diminuída no Brasil. Isso não vai acabar da noite para o dia, não vamos resolver este problema tão somente com o PL, que é extremamente necessário,
mas ações precisam ser feitas desde as escolas, desde a formação dos alunos nas escolas, nas periferias. As periferias ficam à mercê do crime organizado. O Estado precisa entrar lá e dar a assessoria devida, o cuidado devido a esses lugares, para que o crime organizado não se torne o grande prefeito, o grande governador daqueles lugares. É isso, o enfrentamento ao crime organizado, as pautas ligadas à segurança pública em destaque nessa entrevista com o deputado federal Lincoln Portela, do PL de Minas Gerais, a quem agradecemos demais pela participação. Deputado, seja sempre bem-vindo aqui à Jovem Pan. Um abraço e bom domingo. O agradecimento é meu, um abraço a todos da Jovem Pan.